Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos ver sobre como podemos fazer para reduzir os nossos ifs aninhados. Eu tenho aqui no exemplo um código em C#, onde temos 3 ifs, né? Então na linha 2 a gente tem o if que verifica se o usuário está ativo, na linha 3 o if que verifica se o usuário é inscrito e na linha 4 verifica se o usuário é pago. E após isso nós temos o direcionamento. Se ele for um usuário pago, ele chama o método showUserDashboard. Se não for, ele lança a exceção que não é um usuário pago. Aí se ele não for um usuário inscrito, ele lança a exceção de que ele não é um usuário inscrito, e se ele não for um usuário ativo, ele lança a exceção de que o usuário não é ativo. E qual que é o problema de trabalharmos com if aninhado dessa forma? Que a gente teria problema de legibilidade de código. Então vamos imaginar que quando ele for um usuário pago, eu preciso verificar uma outra condição. Se o usuário não está expirado, então eu teria que fazer um if e verificar se o usuário está expirado. Então faria um novo if e verificaria se o usuário está expirado. E aqui eu lançaria uma exceção falando aqui que o usuário está expirado. Notem que para a legibilidade do código fica muito complicado isso, porque você começa a ter vários ifs um dentro do outro e a indentação do código vai ficando muito para a direita, né? Não fica algo legal. Uma das formas de resolvermos isso e melhorar a legibilidade é através de guard clause ou early return. Então eu vou copiar esse código, vou colocar no método de baixo. Então vamos começar aqui a refatorar isso. Vou comentar toda essa linha e vou trabalhar com guard clause. Então reparem que temos aqui um if para verificar se o usuário está ativo. E se ele está ativo, lança uma exceção. Eu já vou verificar aqui de cara. Se o usuário não for ativo, eu já retorno a exception. Após isso, temos um if para verificar se o usuário é inscrito. Então vou fazer a mesma coisa. Se o usuário não for inscrito, eu já lanço a exceção de cara também. E aqui na terceira condicional verifica se o usuário é pago. Então se o usuário não for pago, eu lanço a exceção de usuário não pago. E por fim, eu exibo aqui o showUserDashboard. Essa parte do usuário expirado era só do exemplo que demos para caso aumentasse a quantidade de if, né? Então você poderia ter uma nova condicional. Mas o antes e depois é esse. Então, aplicando o guard clause ou early return, a gente tem uma melhora de legibilidade do nosso código. E fica aí essa dica para você utilizar quando você tiver muita estrutura de if aninhado. Então o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no joinha. Se ainda não é inscrito no canal TI, clique-se para se inscrever. Um grande abraço, valeu!